E aí, turma do oitavo ano, chegamos aí para mais uma videoaula, divididos em parte, tá certo? Nessa primeira parte, uma videoaula concentrada aí a partir do capítulo 6, que é justamente sobre a formação dos Estados Unidos. Primeiramente, vamos nos concentrar aqui na questão geográfica, e quando a gente nos remete a falar da América ao todo, a gente engloba aí a América do Sul, a América Central, nessa época conhecido também como as Antilhas, e a América do Norte, onde vai pegar aí o México, os Estados Unidos e o Canadá. Mas para que a gente possa chegar a uma conclusão de fato, o que é os Estados Unidos hoje, primeiro a gente tem que passar pelos conceitos históricos, né? Então, como é que os povos americanos do norte eles se formaram, né? Por que eles foram colonizados? Então, é justamente nesse ponto que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Lembrando também que para poder se conscientizar de fato o estudo, a leitura é essencial com a geografia para esses termos que a gente vai utilizando aqui no decorrer da aula, tá bom? Então preste bem atenção. Para que a gente possa chegar de fato a falar sobre o processo de colonização americana, a gente parte de um conceito básico da história da Inglaterra. Como vocês sabem, a Inglaterra foi um dos grandes países também das navegações a partir aí do século XVI, período da história chamado da Idade Moderna, né? Então, para poder a Inglaterra se concretizar de fato como uma grande potência, ela vai utilizar os seus meios de aglomeração e de pessoas e de exploradores, né, a locais mais distantes. E o ponto-chave que estava sendo bastante explorado no conceito geográfico dos mapas é justamente o mais novo continente descoberto, a América em si, ela em todo, tá bom? Então, a primeira tentativa de colonizar a América do Norte se deu aí por volta do século XVI, pela rainha Elizabeth I, tá bom? Olha aí, né? Elizabeth I, a rainha, tem notícias sobre essas terras descobertas, então ela tenta fazer uma iniciativa. Essa iniciativa se dá também com Sim Harringen, né? Ao leste da América, onde ele batizou a primeira porção de terras dominada da América do Norte de Virgínia, em homenagem justamente à rainha que se conscientizava ali nesse período na Inglaterra. Essa primeira tentativa de colonização ela não foi tão radical como o que vai seguir a partir da segunda tentativa. Por quê? Porque tem os povos indígenas que habitavam também essas localidades. Como vocês sabem, toda essa América existiam povos nativos que foram, infelizmente, dizimados no decorrer da posse dos europeus chegando em terras. Como vocês sabem muito bem o que aconteceu aqui no Brasil, né? Mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre essa questão indígena quando a gente estiver terminando aqui para a segunda parte, tá bom? Do conceito da aula de hoje. Pois bem, na segunda tentativa inglesa já partiu já do século XVII. Né? Por que do século XVII? A partir do século XVIII, a Inglaterra, como vocês sabem muito bem, a Inglaterra vai passar por um processo da Revolução Industrial já concretizada na sua primeira fase, bem mais evoluída do que as outras, né, do século XVII. O século XVII vai dar o pontapé inicial para o que vai seguir no século XVIII na Revolução Industrial Inglesa. Com isso, a Inglaterra vai se aglomerar em diversas pessoas com várias formas de se conceituar na indústria e ao mesmo tempo essas pessoas vão se endividar e a Inglaterra vai
ficar inchada no seu termo, a gente falar de povoamento, no povoamento do que eu digo da seguinte forma, não é de colonizar ali, não. O povoamento que eu falo é porque a Inglaterra vai passar por um novo processo de expansão e de aglomeração de pessoas. A Inglaterra vai ficar inchada no seu conceito de país de aglomeração de pessoas. E o que vai acontecer com isso? Com as novas terras sendo descobertas na América, no seu total, né, a América do Sul, como já tinha sido colonizada aí nesse período já pelos os portugueses, né, tentativa dos espanhóis e dos holandeses, até mesmo dos franceses, como vocês já viram em outras aulas comigo. A América do Norte vai ser um outro processo de colonização, tanto para os franceses como para os ingleses. Aí é onde vai surgir a América do Norte com os Estados Unidos e o próprio Canadá, né? Então, bora partir aqui. Bom, o século XVII, com a segunda tentativa inglesa, ele vai se originar justamente a partir do comércio e de empresas capitalistas. Porque, como vocês sabem, a Inglaterra ela é um processo industrial bastante forte, baseada justamente no lucro, né? E esse lucro vai circular em cima das negociações e do capital, com os grandes empresários já nesse período, né? E o termo capitalista ela pode ser sim aplicada já nesse período, porque vem de capital, né? E esse capital era o que gerava justamente a moeda monetária, o dinheiro, certo? Pois bem, o que é que vai acontecer com a Inglaterra e com os povos que eu falei, que vai, quer dizer, com as pessoas, na verdade, que vão ficar em dívidas com os empresários e com a própria Inglaterra no seu conceito mais básico de população. Vai acontecer justamente isso. Precisamos de pessoas para habitarem as novas terras do qual a Inglaterra estava aí querendo engrandecer, que de início não se chamou-se nem 13 colônias, chamada aí primeiramente da Nova Inglaterra, certo? Então, quem é que ele vai mandar esses povos para povoar essa Nova Inglaterra? Justamente os degredados, os aventureiros, mulheres pobres, né? Essas mulheres pobres elas foram enviadas justamente para lá para se casar com as pessoas do qual já estavam lá, com os homens que já estavam lá desde da primeira tentativa de colonização e dessa primeira tentativa de geração de pessoas, de gerações e a falta de mulheres lá para se procriar e formarem família. Essas mulheres pobres que estavam sendo jogadas na sociedade inglesa do século XVII para o século XVIII, né? Então elas foram enviadas justamente para lá, para a América do Norte. Os camponeses, né, que tinham perdido seus encloses nas terras a partir da Revolução Gloriosa, que teve na Inglaterra, como vocês também já sabem muito bem disso, esses camponeses vão também ganhar uns novos espaços. Só que esses camponeses eles já vão com a sua religião formada, do qual a Inglaterra já tinha se proporcionado aí a partir do momento da revolução aí, não é a revolução, da questão do protestantismo que vocês viram com Lutero, certo? Então, quando esses camponeses vão para a América do Norte, eles já vão embasada no protestantismo, né? E aí eles vão sendo os servos temporários. Esses servos temporários são os grupos religiosos protestantes ingleses, e vai ser uma outra camada da sociedade inglesa que vai para a América do Norte para se sobressair e povoar ainda mais aquelas terras, tá bom? Outros europeus de diferentes origens constituíam as 13 colônias da América do Norte. Por que 13 colônias, pessoal? Porque justamente a forma como esses povos iam chegando no que a gente conhece hoje como Estados Unidos
elas foram se transformando, primeiramente as colônias, as terras formadas por grupos de pessoas, e esses grupos com vagas largas de extensões territoriais, denominado então de colônias, né? E os Estados Unidos então forma-se primeiro por 13 colônias, que depois vai passar a ser 13 estados. Olha aí. Pois bem, nessa primeira 13 colônias, o nome de Nova Inglaterra vai desaparecer e vai surgir aí como 13 colônias, ou a forma como vai se dar mais à frente após a Revolução Americana, que tem, passa a se chamar Estados, os 13 estados formados e unidos. Por isso que vai ser esse nome aí que a gente conhece hoje com bastante eficaz, né? Estados Unidos da América. E aí? Bom, a gente parte então para a questão da economia colonial, né? Vejam um fator importante do qual a gente não falou ainda, que eu vou falar no final aqui. Bora lá. A economia colonial, né? Porque os Estados Unidos vai se dividir justamente em duas partes da colônia. Uma parte vai ser a América do Sul e a América do Norte. E vão entrar em conflitos mais à frente. Bom, a característica que a gente vai encontrar na colônia do Sul vai ser o plantation, né? Plantation é voltada aí mais para a plantação nos campos, desde os canaviais, que é pouco explorado nisso, mas o algodão como fato e de força, tá certo? Bom, partimos então aí para a colônia do norte, e a colônia do norte ela vai trabalhar justamente na policultura, né? E a policultura é o que vai se dar a forma estrutural aí da produção de manufatura, né? No comércio triangular. E pequenas propriedades aí de terras que vão trabalhar da melhor forma de formar tecidos, de melhores independência comercial do seu livre comércio, quase, né? Agora, isso a colônia do norte ela vai sair um pouco a mais do que a colônia do sul, porque a colônia do sul ela vai se dar de uma forma mais escravocrata, né? Ela vai explorar bastante a mão de obra escrava, que já é forte na América no seu total, infelizmente. Pois bem, na América do Norte, ela vai se sobressair com o comércio triangular, né? E a América do Norte ela vai se dar característica mais com fronteira com o Canadá. E a América do Norte ela vai se sobressair no seu comércio triangular com a própria América do Norte, a África e a América Central, conhecida naquele período por Antilhas. E vai funcionar de 3 formas. Na primeira fase, com os próprios navios, a colônia do Norte, né, a América do Norte, nos Estados Unidos, vai fazer a sua negociação comercial com as Antilhas com um produto bastante conhecido aí, chamado, né, de melaço. Esse melaço vamos dizer que é como se fosse o bagaço da casca da cana-de-açúcar, ou produtos que vai desenvolver para esses americanos o rum, uma bebida, uma aguardente que parece mais uma cachaça. Bebida bastante conhecida para quem curte aí filmes de piratas, né? O segundo passo, a segunda fase de transformar esse comércio triangular da América do Norte era fazer negociações ocidentais com a África para pegar povos escravizados, infelizmente. A terceira era justamente pegar esses povos escravizados, trazer para as Antilhas e negociar com elas, né? Trocar os escravos por mais melaço. E desse melaço desenvolver ainda mais o comércio, transformando mais rum, né? E desenvolvendo a negociação não mais só com as 13 colônias, né? Com os 13 estados,
mas sim também com a própria Antilha, com a América do Sul e especialmente com a Europa, a Inglaterra. E aí vai acontecer esse processo de formação de povos ainda muito mais desenvolvidas para esse período. Por quê? Porque o que vai ser diferenciado aí da colonização da América do Sul para a América do Norte é porque o que se conscientiza é o seguinte, tudo, que a América do Sul ela foi voltada mais para uma colonização de povoamento, a América do Norte, e a América do Sul para uma colônia de exploração, infelizmente, né? Essa América do Sul que eu estou falando não é o próprio Estados Unidos, é a América no total, a América do Sul, botada onde está o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, Chile, Equador, certo? Bolívia, Peru, Venezuela e assim por diante. Então, o que é que vai suceder ainda mais, né? A diferença entre o Norte e o Sul, conforme eu já estou dizendo aqui, é que o Norte vai ganhar uma independência econômica com mais abrangência, sem a interferência da própria Inglaterra, que ainda quer dominar essas duas partes da América do Norte, né, as 13 colônias. Já no Sul, vai ter uma estreita dependência, quer dizer, não vai ter a independência como o Norte tem, né? E o que é que vai acontecer? Vamos entrar em conflito mais à frente, porque a América do Norte, especialmente a região norte das 13 colônias, ela não vai mais querer se apoderar do trabalho da mão de obra escrava, especialmente após a revolução que vai haver mais à frente que a gente vai estudar. Já a parte sul dos Estados Unidos, não, ela vai prender o escravismo ali. No entanto que junto com o Brasil, vai ser triste a história voltada à questão da escravidão para esse período. E a parte sul não quer se desligar do trabalho da mão de obra escrava, até mesmo porque quando as 13 colônias começam a sobressair de fato, especialmente com as 3 fases triangular justo da região norte, o trabalho da mão de obra escrava vai substituindo o trabalho da mão de obra das pessoas brancas. Aí a questão racial, a questão do preconceito e a mentalidade em si da transformação cultural para esses períodos é onde vai manchar uma parte triste da nossa história, na verdade, né? Onde a África vai ser sempre vista, nesse ponto de vista não só europeu, mas sim da América no seu contexto no geral, como povos atrasados, pessoas de cultura única, as pessoas de pele escura eram pessoas inferiores e assim por diante, que a gente conhece, que é bem conceitual ainda na nossa história de hoje, infelizmente, né? Bom, turma, para essa primeira parte a gente vai terminando por aqui, certo? Mas conforme eu disse, nós temos os indígenas, né? Como vocês sabem, como os europeus chegam aqui na América do Sul e as Antilhas com os espanhóis e depois com os portugueses, vocês sabem que aqui era habitado por povos nativos, do qual foi batizado por Cristóvão Colombo como indígenas, os índios, né? Na América do Norte não foi diferente. A colonização inglesa acabou provocando milhares de mortes, né, entre os nativos da América do Norte, e junto com essas mortes, a cultura desses povos também, né? E a pouca miscigenação que existe nessa localidade também para esse período vai ser pouca. E a gente trazendo para o conceito de hoje, quando você vê os conflitos que há na América do Norte, você não vê falar sobre povos indígenas, né? Onde é que estão os povos indígenas da América do Norte? A gente sabe que algumas cidades, alguns estados, na verdade, são baseados em nomes indígenas, como Dakota, a gente parte para Massachusetts. Então, são lugares aí, homenagem a determinadas tribos
indígenas que existiram naquele período. Mas se a gente for ver, na verdade, são pouquíssimas resistências desses povos que ainda se encontram hoje, mas bastante fragmentados, sumidos. Eu vou deixar provavelmente um filme, uma animação para vocês terem uma base do que eu estou dizendo sobre essa questão indígena. Eu quero que vocês leiam aí da parte para a revisão básica desse novo capítulo, né? Da parte 86 até a 93 do capítulo 6, tá bom? Então as dúvidas me chama no PV, que a gente esclarece, e provavelmente eu vou deixar aí uma atividade com base já nesse capítulo. Turma, valeu mais uma vez, conto com vocês para a segunda parte sobre a formação dos Estados Unidos da América do Norte. Forte abraço a todos, saudades, conto com vocês, até a próxima, tchau.